nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Remo reapresentou. A intertemporada será como? Muitos já falaram, mas tem os detalhes. 8 não se reapresentaram. Tudo isso tu já sabes. Esses são os 8. Só que o que quer dizer essa não reapresentação e o que isso impacta, se é que impacta, no mercado azulino? Quem vem para o Clube do Remo tem que fazer correlação. O que o Remo fará nesse mês de treinamento? É sobre isso o nosso Enos News. Então eu te chamo, eu te peço, vem com nós. Papi! Salve, nação querosense! Mais um Enos News para ti. O Remo se reapresentou e está começando sua intertemporada. É um termo até diferente no meio da loucura do calendário, que quando voltar será ainda pior. Elenco reapresentado. Elenco recomeça as atividades, menos 8 jogadores. E aí, o que isso impacta no mercado de quem vem para o Clube do Remo? Então, antes disso, deixa o teu like, te inscreve no canal, te torna membro, hype esse conteúdo, faz tudo que tu sabes que tem que fazer. Finalmente, taçando, Kaique, na verdade, quer sair. Lembrem, o Kaique renovou o contrato para a Série A, ia para o Mirassol, não foi, ficou no Remo. E o Cufré, e aqui tem impacto. Catarrossi, a colônia hispânica, a colônia que habla, tá indo embora. Freitas, ele continua no Remo. E lá na frente, vou te dizer que me causou surpresa, Monte, Carlinhos e JP. O que isso quer dizer, Paulo? Vamos lá, vamos tentar entender. 3 da linha de defesa, 2 zagueiros e um lateral. Então, mais do que nunca, como a gente sempre vem falando aqui, o Remo precisa de zagueiros, precisava, porque a qualidade dos titulares era muito maior, a distância entre titulares e reservas era abissal. E agora, além disso, porque isso permanece, precisa pela quantidade de jogadores que ficará. Vamos lembrar, ficam os 2 titulares, o teu amigo Léo Andrade e o jovem Thalisson, que deve estar voltando a ficar disponível, e Léo Condé gosta dele. Agora, que não era uma questão, a lateral esquerda, porque o Cufré não vai ficar. O Cufré não se adaptou, toda a sorte para o Cufré, mas em Belém, no Clube do Remo, ele não disse é o que veio. E o Remo precisa de um lateral esquerdo, porque se o Mike se machucar, mas adianta o Chamba para lá. Zagueiro? Precisa. Outro contrata 3 zagueiros, pelo menos, outro contrata 2 zagueiros e o lateral. Legal. No meio de campo, muitos já foram. O Pana já foi, o Cantígio já foi, o Pogba já foi e agora parece que vai Catarrossi e Freitas. A pergunta é, por que cargas d'água renovaram com Freitas, que não jogou nada numa Série B? O que acharam, o que viram que esse cara ia ser útil numa Série A? Ai, Paulo, mas ele jogou a Copa Verde, a Copa Norte, a Copa... Não interessa, não há fundamento a não ser que você tenha renovado com um cara que não foi útil na Série B. Os que foram úteis já... 3 centroavantes. Gente, o Remo tinha 7 centroavantes e quando o Talhares se machucou, jogou ou Vitor Bueno ou Manga. Então, tem problema ali, né? Então sai Carlinhos, sai Monte, sai João Pedro. E aqui me pegou. Porque o Eduardo fica, a foto, inclusive ele está ali atrás, meio escondido, para dizer, não, finge que eu não estou aqui. E aí vamos tentar ser justo com o Eduardo.
Eu posso estar cometendo uma hipérbole aqui, exagerando, mas o Eduardo ficou mais ausente, impossibilitado de ficar disponível do que à disposição do Condé. Se machucou na B, se machucou agora, e o Condé quer testá-lo. Aí tu pode dizer, porra, Paulo, mas vai testar o Eduardo? Dos que ali estavam, parece que ele foi escolhido para ser o testado. Entre ele e o João Pedro, talvez eu ficasse com o João Pedro, mas aí não sou eu que dou treino, não sou eu que comando. Paulo, tá, mas tu falaste assim, o que isso impacta na intertemporada e o que impacta no mercado? O impacto primeiro é que precisa de um lateral. O impacto segundo é, eu sei que você está sedento pelo suco. E só ontem eu já vi mais 3 nomes, já passaram de 15. Mas tu gostas, né? Tu gostas. E tu fica consumindo. Vão errar 14 e acertar 1 e tu vai bater pau. A informação que eu tenho é que o Remo só vai validar qualquer coisa para mim estar correto quando for resolvendo, nem precisa ser todos, resolvendo a vida profissional desses 8 que eu falei para ti. Se então dizer está fechado, está cravado, não está nada. Mas vamos lá. Zagueiro já precisava, continua precisando, agora até mais. Como eu disse, a qualidade entre titulares e reservas era muito diferente. Agora você precisa dessa qualidade e precisa de quantidade, porque está indo embora 2 zagueiros. Ah, mas eles não jogavam, mas eles estavam lá. E os 2 que ficaram, você não confia muito, vamos ser muito sinceros. Então, precisa de mais zagueiro e a diferença entre titulares e reserva continua abissal. A lateral esquerda virou uma situação, então você tem o Mike, e num campeonato desse não, e o Mike é um cara que joga com físico, então você pode perdê-lo por suspensão ou até por lesão, enfim, então você tem que ter um outro lateral, como tem na direita, né? O Marcelinho é o preferido e vem muito bem, mas tem o Matheus ali que se precisar, você sabe, pode contar. O meio de campo do Remo precisa de pelo menos mais 2 meio-campistas. Não são camisas 10, são 2 meio-campistas. Abriu-se, né, um buraco, para que você contrate. E lá na frente, acredito ainda, continuo acreditando, que é velocidade. O Remo precisa de um jeito de jogador que ele não tem no seu elenco, a não ser o Jajá. O Remo precisa de ter pelo menos mais uma opção de velocidade. O ideal seriam 2 opções de velocidade, uma para cada lado até. Então o Remo teria que contratar, 7 jogadores. E aí vem uma outra parada. O resolver antes a saída dos 8 é justamente para não acontecer de novo o que tu reclamavas. Esse elenco está inchado, aí tem muita gente, Então não adianta, sair 8, vem 8, qualquer 8. Saiu 10, vem 10, qualquer 10. Saiu 11, vem 11, qualquer 1. Não! O jogador que vem tem que vir para ser titular. Se será ou não, isso depende do Condé, mas tem que vir com nível analítico de titular. O Remo não pode cometer, porque sim, você goste dele ou não, o primeiro-ministro, com a anuência de todo mundo que ali estava e está, cagou o planejamento do Clube do Remo. Então aquela muleta de começou cedo, tá, mandou embora ou deixou sair um monte de heróis do acesso, ficou com um monte de penca, com um salário alto, com tempo de contrato alto, né, longo, que está dificultando essa negociação, porque o cara ganha bem, ganha em dia, e essa intertemporada que está planejada pelo Condé e seus Blue Caps, que todo mundo já sabe que terá um amistoso que ainda não foi definido, não foi esse contra Tuna, eu acho, ou algo assim. E o Remo, todo mundo falou sobre o Flamengo ser o adversário do grande amistoso do Remo, no Mangueirão, porque o Vivian disse, isso não está fechado, nem a tal parceria do Flamengo. Há o interesse sim,
E o Remo ficará essa semana, a última semana de intertemporada pré-Corinthians fora. Deve ser Atibaia ou algo assim. E tem que ficar e tem que focar como se fosse assim. Porque, meu amigo, a gente, repito, eu vou fazer um vídeo só sobre essa volta. Mas são 5, 6 jogos, um no rabo do outro. Vamos resumir aqui. 8 vão rasgar. Os 8, não sei, vai que um desses fique de conta. Só vai se anunciar ou se oficializar qualquer coisa. A informação que eu tenho é após resolver isso, resolver essa herança do planejamento inicial do senhor primeiro-ministro, principalmente com a anuência dos que estão aqui. Fique você com raiva ou não, mas o primeiro-ministro cagou, né? E rasgou. Agora você está entendendo algumas coisas. O candidato, enfim, não interessa. O Remo continua buscando as mesmas coisas e necessitando das mesmas coisas. Como eu disse há quase 20 dias atrás, que o olhar de todo mundo do suco estava para cá e a velocidade, o ataque, né? O reforço, o contratado do ataque podia vir do interior de São Paulo, que já tinha jogado com Léo Condé. Será? Gosto do nome. A intertemporada é muito necessária para ajustar o jeito de jogar. A semana em São Paulo é muito necessária para o pré-Corinthians e para o que vem em seguida, porque além de ser um jogo no rabo do outro, é uma viagem no rabo da outra. É só você pegar, se eu não me engano, são 6 jogos em 2 semanas. Então, assim, o Remo se reapresentou, cheio de desafios. O Remo se reapresentou, menos 8. A saída desses 8 impacta diretamente na chegada de novos contratados. Pelo menos na oficialização dos números. Então, calma, não vai te engasgar com teu suco. Calma com essa ânsia de nome. Não tem. Vou repetir. Não tem ninguém fechado. É nóis, Queiroz. Tchau.